O governo dos Estados Unidos deu início, melhor dizendo, à operação para deportar imigrantes ilegais naquele país. E é uma deportação em massa. Tal operação está provocando em algumas pessoas ao redor do mundo um certo sentimento de que está assistindo um gesto de injustiça. Senhoras e senhores, eu vou tocar nesse assunto. É um assunto muito delicado o qual eu passei o dia todinho aqui analisando. Faço, não faço, mas se o compromisso é com a verdade, ela tem que ser dita ainda que uns não entendam. A deportação em massa de imigrantes ilegais, sobretudo, sobretudo pessoas envolvidas com atividades criminosas, é um direito do país, é um direito do governo dos Estados Unidos. É a casa deles. Se está na lei deles, eles fazem o que quer. Errado não são eles que deportam. Errado é quem entra no país. É doloroso estar falando assim? É. Tem pessoas que estão lá para trabalhar, que querem mudar a sua vida pessoal. Tem. Mas na verdade é que tem muita, mas muita gente com problemas de ordem social e criminal nos seus países de origem. O governo de Joe Biden, o governo democrata, abriu as fronteiras para que os imigrantes entrassem aos montes de uma maneira não muito criteriosa. E isso proporcionou a entrada de em torno de 10 milhões de imigrantes. E para onde esses imigrantes foram? Não todos. Muitos deles se colocaram, aumentou a onda de furto, roubo, crime contra a vida, violência a violência aumentou de toda a natureza. Quer entrar no país? Entre. Vá. Mas faça o quê? Busque os caminhos legais para não ter esses problemas. Porque quem entra dessa forma, entra de forma ilegal, está assumindo os riscos. E quando vem um governo sério, as consequências são essas aí. Deportação em massa. Olha só, minha amiga e meu amigo. Essa medida do Trump, colocada em prática, não é novidade para ninguém. Ele falou isso à exaustão no período da campanha. A população dos Estados Unidos ouviu isso dele como promessa. E se votaram nele, é porque aprovam a medida. Eu vou tocar num assunto delicado. Olha só. O México tem a maior população de imigrantes legais e ilegais nos Estados Unidos. Depois vem China, terceiro Brasil. A maior população de imigrantes. A questão do Brasil é legais, imigrantes legais. O Brasil, a maioria dos imigrantes, esmagadoramente, são legais. Quem detém o recorde de imigrantes legais e ilegais é o México. Até por estar ali do lado, fazer fronteira com os Estados Unidos. Mas eu pergunto, o que é que a população do México faz para mudar o país deles para melhor? Absolutamente pouco, quase nada. Pouco, quase nada. O México é um país em que a esquerda predomina. O México é um país onde entra presidente, sai presidente, entra presidente, sai presidente,
são presidentes de partidos de esquerda, como foi o caso dos dois últimos. O último presidente que saiu foi Manuel Lobrador, 2 mandatos. Salvo engano, cada mandato 6 anos lá, eu acho que são 6 anos, 12 anos. Aí Manuel Obrador, vendo que o seu mandato estava chegando ao final, ele lançou a sucessora, Cláudia Sheinbaum. O que aconteceu? Ela ganhou a eleição, assumiu recentemente. Inclusive Lula foi na posse dela. Lula foi na posse dela, na ocasião em que o avião do presidente teve problema. E quem votou? E quem vota nesses partidos de esquerda para comandar o México? Quem votou em Manuel Obrador? Quem votou na Cláudia? Foi a população do México. Aí quando dá a merda, o que eles querem fazer? Botar uma mochilinha nas costas, botar filho nas costas para sensibilizar e invadir o país dos outros, porra. Fazem a merda no país deles, em vez de ficar no país deles para acertar a merda que fizeram, eles vão para o país dos outros. E o agravante no meio de tudo isso é que a maioria dessas pessoas que vão não tem nenhuma qualificação. São pessoas com problemas de ordem social e muitas vezes criminal em seus países. Aí fala-se que se mandar esse batalhão de imigrantes ilegais embora, os Estados Unidos não vai funcionar. Vai sim. As pessoas, os imigrantes legais, são muitos. E se faltar, abre um processo para admissão de imigrantes que atendam às regras e não que passem escondidos pela fronteira, burlando a segurança. Isso, a medida que o Trump está tomando, é acertada. Eu não vejo questão humanitária aí, não. Se o país deles está uma caca, a culpa é deles mesmo, que deveria votar com consciência ou ficar no seu país para lutar e botar para correr aqueles que fazem mal e que não é de agora. O México é um país dominado por partido de esquerda e a população vê exemplos da direita se levantando ao redor do mundo, mesmo assim vai lá e crava, bota uma candidata a presidente esquerda-opaca, pior, amiga de Lula. Meu irmão e minha irmã, essa questão questão humanitária, tem que ter muito cuidado com isso. Há muita picaretagem, há muita malandragem de pessoas e organizações sociais que abrem as portas para limpar o seu país e trazer problemas no país vizinho. Olha no que se transformou a Europa. Na Primavera Árabe, que ocorreu entre 2011 e 2013, os países onde houve a revolução, a população correndo da opressão, foram para onde? Ninguém quis ir para a África. Não. Ninguém quis ficar, mesmo o fato ocorrendo dentro do Oriente Médio, a população do país onde tinha operação não foi para um outro país dentro do Oriente Médio. Não, eles queriam Europa. Foram para a Europa. Ninguém foi para a África. Poucos vieram para a América do Norte, para a América Central e América do Sul. Hoje está lá, ó, uma coisa sem critério, violência na rua, violência contra as mulheres, violência de toda a natureza. A Europa acabou, a Europa perdeu a sua identidade. Olha o que é a Inglaterra hoje, olha o que é a França, olha o que é a Alemanha. Você sabe por quê? Aceitar imigrantes sem critérios vigorosos. Entra todo tipo de gente. Eu pergunto, como que a Alemanha vai resolver o problema dela? Como que vai? Não é fácil. A Inglaterra está completamente desfigurada. A França é o que você viu. Meu irmão,
Quando for criticar a medida do Trump, procure ver as notícias por canais alternativos do que vem ocorrendo no Brasil. No Brasil. Vocês já ouviram falar na Operação Acolhida, em que o Exército Brasileiro apoia a entrada de imigrantes vindo da Venezuela, que entra no estado de Roraima e fica baseado mais precisamente na região de Pacaraima. Sabe o que virou Pacaraima, Brasil? Vizinho da Venezuela? Um verdadeiro inferno, tomado pelas gangues venezuelanas, pelas máfias venezuelanas, e eles montaram até um cemitério clandestino para enterrar os seus adversários. O pau está quebrando. E o pior, o estado de Roraima, através da sua força policial, não consegue dar conta. Porque a parte dessa população que veio da Venezuela para cá, uma parte dela, foi quem apoiou, foi quem votou nesse regime que aí está. Quando o bicho pegou, atravessaram a fronteira para vir para o Brasil, aumentando ainda mais o nosso bolsão de miséria e problemas sociais. Aí eu pergunto, quanto por cento dessas pessoas que vêm são mão de obra qualificada para contribuir com o crescimento do nosso país? Quase zero. Quase zero. O que se vê nas ruas são mendigos, são andarilhos, parte da população indígena ou pobre dos rincões da Venezuela. Ferraram. Olha, a tal Operação Acolhida, que tinha boas intenções e critério nenhum, ferrou o Brasil, em especial Roraima, levando naquele estado uma violência desmedida. Tem que ter critério, senhoras e senhores. Tem que ter critério. Ninguém quer entrar na Coreia do Norte, porra. Ninguém quer entrar na China. Não, eles querem Brasil. Ninguém quer ir para Cuba. Ninguém pegou um barquinho e foi remando até Cuba. Hoje o Brasil consome parte dos seus recursos, que não são muito, uma população estrangeira, que não dá, que não deu, não dá e não tem a mínima condição de dar um retorno. Porque na maioria das vezes e dos casos, são pessoas desqualificadas, que não têm a cultura da produção. São pessoas que ficavam escoradas nas benécias dada pelo primeiro ditador da Venezuela, Hugo Chávez, que cantou para subir e no lugar dele entrou o Nicolás Maduro. Quando ele surfava no petróleo, surfava com dinheiro vindo do petróleo. O petróleo estava a $144. Aí a Venezuela estava com sua economia lá em cima. O petróleo caiu, a roubalheira aumentou, a pobreza cresceu assustadoramente. A população o que faz? Em vez de lutar para tirar o Maduro, em vez de lutar para acabar com aquele sistema, quer vir para o Brasil. E o mesmo está sendo feito nos Estados Unidos. Quer entrar? Faça a coisa certa. Que fique, que viva, que cresça, que possa progredir. Os Estados Unidos é um país feito de imigrantes. A começar pela primeira-dama, pelo próprio presidente. A família do presidente tem origem na Irlanda. A esposa do presidente lá do leste europeu. O Obama, que foi presidente, a origem da família dele é do Quênia, país lá da África. A própria Kamala Harris, aquela maluquinha que perdeu a eleição, a família dela tem origem na Índia. É um país feito por imigrantes, mas imigrantes legais. Isso não termina bem. Ou o Trump faz isso, ou ele vai ver o seu país derreter como os países da Europa estão derretendo. E ele, como tem impulso forte, faz o que promete e caminha com os anseios do povo, está fazendo a coisa acertada.
que essas pessoas possam voltar para os seus países, se hermanar e brigar para mudar para melhor. E não querer levar problemas para um país vizinho. Repito, não é insensibilidade humana da minha parte. É que nós temos que ser reais. Tem pessoas bem intencionadas? Tem. Mas tem um monte de pessoas mal intencionadas que estão correndo de gangues e da justiça dos seus países, em especial México, indo para os Estados Unidos, não para trabalhar, mas para se esconder e praticar lá o que eles praticavam em seus países. Que Deus abençoe a América.